E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar falando de 3 erros, tá? Eu trouxe aí 3 erros que as pessoas geralmente cometem quando estão aprendendo um novo idioma, tá? E esses são erros um pouco complicados, tá? Porque por mais que você fala, não faz assim, a pessoa naturalmente age dessa maneira, ela acaba cometendo esses erros. Então, eu vou estar aqui mencionando eles e você que está aprendendo agora, você vai acabar vendo que realmente, né, acontece. E por mais que você fale, eu não cometo esse ou aquele, você comete, tá? Você comete, só não percebe, tá bom? Porque isso é uma coisa que acaba acontecendo até com quem às vezes tem um certo nível mais avançado, tá? Então, vamos entrar no conteúdo que vocês vão entender melhor, tá bom, gente? Então, vamos lá pro primeiro erro. Primeiro erro, esse daqui é esse mata, tá, gente? Esse daqui é aquele erro que mata, que é o quê? Quando você tem medo de errar, tá? Nossa, Yudi, então, assim, o erro que a pessoa comete é ter o medo de errar. Isso, exatamente, gente. O que é ter o medo de errar? Quando você tem medo de errar, você não coloca, você não pratica, você não fala aquele idioma, né? Então, assim, às vezes você acha, é porque eu tenho vergonha. Na verdade, a vergonha, ela é um medo de errar disfarçado, né? Então, assim, quando você tem que fazer uma apresentação, você tem que fazer alguma coisa e falar na frente de outras pessoas, você fica com vergonha, você fica ali sem querer falar. Por quê? Porque você tem medo de errar, né? Mas aí você pode pensar, não, mas vergonha e medo de errar não tem nada a ver, porque eu tenho vergonha até de falar em português. Ok, mas essa vergonha é porque você tem medo de errar, você tem medo de pecar em alguma coisa que não está relacionado ali com o idioma. Quando você está aprendendo o idioma, você está praticando e você tem vergonha, ali está relacionado com o idioma. Mas assim, no seu dia a dia, na sua vida, você tem vergonha às vezes de falar com outra pessoa, porque você tem às vezes medo do que aquela pessoa vai achar de você, né? Uma suposição, assim, uma opção. Ou você tem medo ali de falar alguma coisa errada, sobre um assunto, né? Outra opção, né? Então, assim, são várias coisas que às vezes já está automático, né? E você nem assim, você nem se toca que isso é um medo. E você acha que é só porque você é tímida, né? Você tem vergonha, mas não. Yudi, então como que eu faço para não ter medo de errar? Cara, isso daí é complicadíssimo, tá? Como que eu faço, tá, gente? Esse daqui sou eu, Yudi, falando, né? Eu simplesmente falo, se eu errar, ok. Errar, errou, né? Pode parecer um pouco complicado e, para você falar é fácil, mas é complicado, realmente, né? Isso é uma coisa que eu meio que, de tanto eu fazer, né? De tanto eu botar isso em prática, acabo que eu não sinto tanta trava, vamos dizer, né? Então, assim, eu já passei por situações que eu tinha que falar com pessoas de alto escalão ali do cliente, já passei por situações que eu tinha reuniões importantíssimas, já passei por situações de falar na frente de várias pessoas nativas no idioma daquela pessoa. Já passei por várias situações e, assim, errar, gente, vocês podem ter certeza que eu tava muito medo de errar. Mas eu tinha que fazer, era meu serviço ali. Então, assim, eu tinha que engolir esse medo e ir. Se errar, errei, né? E vou te falar uma coisa, não foi perfeito, mas consegui, né, completar essa situação, consegui fazer ali a coisa, né, a ação, coisa que eu tinha que fazer, a reunião que seja. E isso não foi uma vez ou outra, tá? Quando você trabalha numa multinacional, isso é algo corriqueiro, né? Então, você acaba se acostumando, né? Quando eu dava aula, né? Tipo, você tá ali na sala, tem um monte de aluno ali e você não sabe quem é seu aluno, assim, de início, né?
Então, assim, você acaba tendo medo de errar e perder o respeito, né, dos alunos e por aí vai. Mas, assim, gente, quando você errar, você só tem que ser, eu acho que, humilde de falar, errei e o correto é assim. Já fiz diversas maneiras, diversas vezes, né? De errar e falar, gente, não era assim, eu pensei que fosse, é assim e vamos fazer dessa maneira agora, entendeu, né? Vamos fazer o correto, né? Porque todo mundo erra, gente, todo mundo erra, tá? Então, assim, fiquem tranquilos. Então, ao invés de procurarem soluções, né, de não errar, procurem soluções, né, para que caso você erre, você consiga corrigir isso, né? Então, assim, porque errar, você vai errar. Você só tem que corrigir o seu erro. Beleza, gente? Esse é um assunto um pouco complicado, né? De falar que você não pode gravar o conteúdo. Você tem que aprender. Quando eu falo gravar, não é com telefone, não é com, sei lá, ali com uma ferramenta, não. É gravar ali de gravar o conteúdo só para aquele momento, né? Infelizmente, assim, no Brasil, né, tipo, muita gente grava o conteúdo só porque tem uma prova, né? Assim, eu fazia isso muito quando eu estava no ensino médio e tal. Então, assim, você estudava ali 3 meses e tinha uma prova. Você ficava 3 meses ali sem fazer muita coisa, chegava na semana anterior da prova, você sentava e começava a tentar gravar tudo, não conseguia e pum, resultado, você tomava a bomba na prova, vamos dizer assim, né? Por quê? Você não aprendia, você tentava gravar. Quando você aprende algo, né, você não precisa gravar, porque é natural, você só precisa mudar ali algumas coisinhas e seguir a lógica. Então, quando você aprende, você entende a lógica da coisa, né? Então, assim, muita gente tenta gravar o vocabulário, tenta gravar a frase, tenta gravar tudo. Você grava e acha que aprendeu. Então, se eu gravei essa palavra aqui, eu consigo usar ela, você na verdade não gravou, você aprendeu. Então acaba que tem essa diferença, tá, gente? Então, assim, quando eu tô falando pra você não gravar, provavelmente você tá pensando, esse cara aí tá falando, sei lá, uma doideira, né? Porque eu tenho que gravar vocabulário, eu tenho que gravar expressões, eu tenho que gravar essas coisas. Não, você tem que aprender essas coisas, tá? Então, assim, não confundam gravar com aprender, tá? Aprender, tá? Qual é a maior diferença, na minha opinião, entre os dois, tá? Gravar é uma coisa que você vai acabar esquecendo a longo prazo e aprender não, tá? Então, assim, não adianta nada você gravar um vocabulário e só lembrar dele durante, sei lá, 1 mês, 2 meses. O que vai adiantar? Você está aprendendo esse idioma para usar na vida toda, né? Então, assim, você tem que aprender, porque se você aprende, daqui a 1 ano, você vai estar sabendo falar isso. Yudi, então qual a diferença? Como que eu estudo um vocabulário para eu aprender ele e não gravar? Eu, particularmente, eu boto em situações, né? Eu boto ali no nosso dia a dia. Então, se eu estou aprendendo, sei lá, uma palavra referente à comida, coloco no nosso dia a dia. Então, assim, eu quero comer isso. Você associa algo, né? Você associa essa palavra a uma situação. Então, você acaba sempre lembrando ela, né? Então, assim, se você pegar só a palavra ali, pura, e gravar, você pode até lembrar daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, mas pode ter certeza que com o tempo passando, você vai esquecer, tá? Então, aprenda, tá? Aprenda o conteúdo que o resto vem. Aprenda como montar a frase que o resto vem. Então, você vai só complementando. Basicamente, os idiomas é o quê? É uma composição, é uma estrutura e você só vai mudando as pecinhas, né? Mas aí quando eu vou usar um outro tempo verbal, quando eu vou usar uma outra regra gramatical, a estrutura vai mudar, as peças, né? Só você muda a estrutura e vai mudando as pecinhas. Então, imaginem que existem algumas estruturas assim que devem ser utilizadas no idioma.
Aí você vai pegar essa estrutura e vai botando as pecinhas e você vai aprendendo, tá? Inclusive, é um modo que eu acho muito fácil, né, de aprender algo. Você pegar uma frase e começar a substituir, montando outras frases até você entender a lógica naquilo ali. Óbvio que às vezes tem uma exceção aqui, tem umas regrinhas, tem aqui os macetes aqui, mas isso acontece e isso a gente vai aprendendo, tá bom? Esse erro aqui é aquele erro de matar, né, o aprendizado, é o que muitos alunos que não aprendem um novo idioma fazem, né, que é o não praticar, tá? Por que eu deixei esse aqui, né, agora no final? Porque esse daqui são os outros dois ali de cima, né, se você parar para notar. Então, assim, se você não pratica, né, você acaba aumentando o seu medo de errar. Porque se você não praticou, quando te botarem ali para praticar, você vai ficar assim, meio receoso, você vai ficar meio, putz, se eu falar errado e tal, e você não vai produzir, né? Então, se você não pratica, o seu medo de errar aumenta. E se você não pratica, o que acontece também? Você não aprende, né? Então, assim, você vai tentar gravar ali. Imagina uma situação, você tem uma entrevista. Você vai tentar gravar ali só aquele escopo que geralmente é utilizado em uma entrevista e não vai aprender. Aí vai ficar meio que... Aí então você vai estar ali meio que dominando só aquele assunto ali, pá, vai na entrevista e aí chega lá, a pessoa que está te entrevistando não pergunta nada do que você gravou, ó, ferrou tudo. Ou se faz uma pergunta no início que você não estava esperando, o que vai acontecer? Você vai ficar, às vezes, assim, nervoso, baqueado e não vai conseguir nem lembrar do que você gravou. Então esse é o problema de você gravar, tá? E como que eu evito esse problema? É praticando, tá? Se você pratica, você não precisa gravar, porque você já aprende, né? Você aprende. Então, assim, não praticar é a mesma coisa que você não aprender, tá? Não aprender mesmo. Então, assim, você pode ver quando você está aprendendo uma língua em um grupo, né? Sempre vai ter as pessoas que aprendem mais, evoluem mais, e tem aquelas que, infelizmente, ficam um pouco para trás. Se você fizer uma análise, né, entre as duas ali, os dois grupos, você vai ver que, todos, né, daquele grupo que não está evoluindo, eles não praticam. Eles só estudam ali na aula, né? Só ali na aula. E o grupo que evolui mais, eles já praticam. Ah, Yudi, mentira, porque a pessoa ali, ele sabe e, nem dever de casa ele entrega. Vamos levar isso em consideração assim. Nem um dever ele faz, mas ele sabe falar muito. O que é isso? Gente, praticar não é só ali aquele conteúdo, ó, né, que você está aprendendo no grupo ali, aquela bolinha, vamos dizer, né? Praticar é tudo. Então, às vezes essa pessoa tá errada de não fazer o dever, não praticar o conteúdo ali do curso, tá errado, mas às vezes ela assiste um filme em inglês, assiste uma série em inglês, pratica no dia a dia, né? Hoje em dia tem muito negócio de game, né? Então, muita adolescente, pessoas jovens aprendem inglês fácil, né? Fácil, porque jogam muito videogame. Já na época, eu lembro, na época que eu era professor, chegavam uns pessoal lá que nunca estudaram e falavam absurdos de inglês porque jogar videogame, assistir vídeos e essas coisas. Então, assim, a prática não necessariamente é só praticar aquele conteúdo ali, aquela coisinha ali, aquela bolha de que vocês estão aprendendo. A prática é sobre tudo, tá? Então, você quer aprender o idioma, não fica só fazendo ali coisinha que está no seu livro, né, no seu curso ali. Você tem que abrir os horizontes, mergulha no horizonte, tudo, assiste um filme, que no filme você vai ver coisas do dia a dia, assiste uma música, e música geralmente tem muita gíria, tem muitas expressões, leia livro e, ó, por aí vai, gente, tá? Então, ó, não praticar é o maior erro que alguém possa cometer quando tá aprendendo um idioma. Beleza, gente? Então, ó, para você que ficou até agora, até o final aí, ó, dá um curtir aí se inscreve no canal, curta o vídeo e vá lá nas nossas redes sociais lá, né? Desse lado aqui, que tem mais conteúdo. Beleza? Até a próxima.